Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 14/7/2024, 14 de julho de 2024, o 135º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. As peças se movimentam no tabuleiro à medida que os DGs buscam novos catalisadores e intensificam os já existentes. Eu já disse que este não é um canal de notícias, mas de informação e análise. Por isso, para lançar um novo vídeo, aguardo certas movimentações no tabuleiro. Ademais, análise não é torcida. Por esse motivo, não trato aqui de fulanos, de ismos que são irrelevantes ou não decisivos no jogo. Na linha do tempo, os dominadores globais têm várias cartas na manga, jogadas, ensaiadas. Eles já conhecem o jogo e possuem uma vasta experiência, uma experiência significativa. Assim, vão jogar as cartas agora, em sequência, sendo rápidos na sua movimentação de peças, pois o tempo está se encurtando para eles. Não significa que vai dar tudo certo para eles, mas é uma travessia que precisa ser feita. Vamos então ao movimento contundente feito ontem, o atentado ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Antes de entrar nos fatos de ontem, vamos ver o contexto para situá-lo na dinâmica do jogo. Não é exagero dizer que a campanha presidencial deste ano nos Estados Unidos é uma das mais importantes de sua história, talvez a mais importante. Os DGs vêm implantando sua agenda no Ocidente, sabotando-o por dentro, e Biden, como um servo fiel deles, tem sido um instrumento decisivo para isso. Pelo peso que os Estados Unidos têm na arena internacional, ter o poder total lá é significativo no jogo. Os DGs não querem perder sequer uma parte desse poder, que no caso é representado, essa parte de poder, pelo presidente dos Estados Unidos. Eles, os DGs, controlam grande parte da estrutura diretiva dos Estados Unidos e são majoritários, preponderantes no complexo industrial militar, na comunidade de inteligência, na mídia, no mundo corporativo, nas big techs, no mundo acadêmico e muitas outras áreas estratégicas dos Estados Unidos. Eles têm um vasto poder subterrâneo, mas ter a presidência em seu poder, em seu domínio, é essencial e não estão dispostos a abrir mão dela. Trump é um tanto quanto rebelde, não tão dócil como eles gostariam. Tem suas fraquezas, mas incomoda os DGs. Ele não é melhor para os DGs do que outros candidatos disponíveis. Ele não é a melhor opção para eles. Obviamente, os DGs preferem um outro candidato. O problema para os DGs é que Biden vem apresentando há meses, não é de agora, há meses, problemas de confusão mental que vem se acentuando. A deterioração de sua capacidade cognitiva tem sido óbvia, comprometendo suas chances na campanha presidencial. O debate presidencial e várias outras situações, como na reunião do G7, mostraram claramente que Biden tem grandes problemas cognitivos. Esta situação preocupa bastante no momento e para o futuro. No momento preocupa porque é arriscado para a segurança do planeta ter um presidente nos Estados Unidos com suas capacidades mentais degradadas, o que pode ser facilmente manipulado. Uma pessoa na situação em que Biden está pode facilmente
ser submetido a certos argumentos e ceder a certas pressões. A pergunta que todos se fazem hoje é a seguinte: quem está governando os Estados Unidos? Pois, obviamente, não é Biden. Tendo em conta isto, um comitê da Câmara dos Estados Unidos quer ouvir 3 assessores do presidente para descobrir essa resposta, que é crucial para a segurança nacional. Conforme relata o Axios, o parlamentar James Comer, do Comitê de Supervisão da Câmara, enviou cartas intimando o principal assessor da primeira-dama Jill Biden, Anthony Bernal, a vice-chefe de gabinete Anne Tomassini e a conselheira sênior Ashley Williams, para explicarem como tem funcionado o mecanismo de decisão dentro da Casa Branca. De acordo com um ex-assessor de Biden, esses 3 funcionários, esses 3 assessores, Anne Tomassini, Anthony Bernal e Ashley Williams, criaram uma bolha protetora em torno do presidente Biden. E ele está tão próximo que perdeu toda a independência, segundo este ex-assessor. Então, no momento, é fundamental, é determinante saber quem está tomando as decisões na Casa Branca. E, no momento, não dá para saber ao certo quem é, se é uma única pessoa, um grupo de pessoas ou um contexto maior. Agora vamos olhar para o futuro. Com a provável saída de Biden da corrida presidencial, todos se perguntam quem será o candidato democrata que vai substituí-lo. Ao olhar o conjunto de possíveis candidatos democratas, especula-se sobre alguns nomes, como Hillary Clinton, Michelle Obama, a vice Kamala Harris, Gavin Newsom, que é governador da Califórnia, e alguns outros nomes. O ponto principal é que nenhum deles parece ter estofo para vencer Trump. As apostas em Kamala têm crescido ao longo das semanas, e há um motivo para isso. Somente ela, sendo a candidata dos democratas, esse partido poderá então ter acesso ao fundo de campanha já doado. Pouca gente percebeu ou deu atenção ao que pode ser o maior trunfo de Kamala ao longo desta corrida para substituir Biden. O principal trunfo dela é o seu nome na conta de campanha de 91 milhões de dólares, chamada Biden-Harris. De acordo com as regras da eleição, no caso de Biden desistir, essa conta de 91 milhões de dólares de doações não pode ser simplesmente entregue a quem o Partido Democrata eventualmente nomear para candidato a presidente, a menos que seja Kamala. Sem ela na chapa, o dinheiro não poderia ser usado, e muitos acreditam, inclusive, que ela terá de ser a cabeça de chapa. Os democratas sabem que Kamala seria uma péssima opção, pois mal sabe falar, apenas e muitas vezes somente ri. Mas talvez eles se vejam obrigados a inseri-la na chapa de alguma forma. Não importa, então, como será feito, mas reformular a chapa democrática será uma tarefa financeiramente e politicamente desgastante, uma tarefa que poderia até mesmo gerar litígios por parte dos doadores de campanha desiludidos. Assim, os democratas e os seus patrões DGs estão no momento de decisões difíceis. Outra questão que vem à mente é por que os DGs, que não são tolos, deixaram Biden chegar a este ponto, visto que os seus problemas mentais são conhecidos há pelo menos uns 6 meses. Por que eles não colocaram outro candidato mais viável eleitoralmente, antes, no início da campanha?
Será que a resposta a essas perguntas é porque eles, os DGs, têm cartas na manga para jogar, onde o candidato e talvez a própria eleição não façam muita diferença? Talvez. Agora, pensar que os DGs são tolos ou despreparados não é uma análise realista com base nos resultados do jogo nos últimos séculos. O mais lógico a pensar é que virão surpresas até a eleição em novembro ou até a posse em janeiro de 2025. Vou repetir: o mais sensato e o mais lógico é imaginar que eles têm cartas na manga, movimentos de peça, enfim, surpresas a apresentar até a eleição em novembro ou até a posse em janeiro de 2025. Com o Partido Democrata em apuros nesta eleição, com dificuldade de encontrar um candidato capaz de vencer Trump, obviamente que a melhor opção para eles é que Trump não concorresse. Seria melhor que o candidato republicano fosse um fantoche, mas nesse momento, Trump, obviamente, não é. E pelo jeito, as surpresas já começaram. Tendo esse contexto em perspectiva, vamos então ao atentado de ontem. Trump participava de um comício, sábado, dia 13, ontem, em Butler, na Pensilvânia, num local aberto e sem nenhuma proteção física. Um atirador, que inicialmente disseram ser chinês, depois falaram ser um ativista de nome Mark Wirtz, e por fim disseram que é um jovem de 20 anos de nome Thomas Matthew Crooks. Esse foi acusado de ter realizado os tiros contra Trump. Imaginam entre 5 e 9 tiros que foram dados. O atirador, que agora foi identificado como Thomas Matthew Crooks, foi morto, como de costume. Os Estados Unidos têm uma longa tradição de atentados e mortes de presidentes e raramente o agressor fica vivo para contar quem lhe mandou até lá. No caso atual, as autoridades disseram que ele não tinha nenhum documento e o identificaram pelo exame de DNA. O pai de Thomas disse estupefato, abre aspas, preciso descobrir que diabos está acontecendo antes de falar com a imprensa, fecha aspas. Não foi a reação de um pai, de alguém que conhecia o filho e concebia ser possível uma ação desta natureza por parte dele. Tudo bem, pode apenas estar assustado. Algumas pessoas viram o atirador subir em um telhado de frente para o púlpito, onde estava Trump, levando um rifle e depois rastejando. Avisaram a polícia que nada fez. O telhado ficava de frente para Trump, numa linha reta, a uma distância de 120 ou 140 metros, segundo fontes diferentes. 2 snipers do serviço secreto estavam de frente para este telhado onde o atirador estava. O atirador deu vários tiros, acertando a orelha direita de Trump e errando os demais tiros. Trump foi protegido pelos agentes e, ao se levantar, gritou e fez um gesto de punho fechado, sendo depois retirado do púlpito pelo serviço secreto após os snipers do serviço secreto terem anulado o alvo, o atirador. Estes são, resumidamente, os fatos até agora divulgados sobre o atentado de ontem. Agora, alguns fatos chamam a atenção e indicam, provavelmente, falhas graves no serviço secreto no que tange a sua tarefa de proteger Trump. Vamos a algumas dessas falhas. Primeiro, é praxe que o serviço secreto vistorie a área antes do evento
e ocupe ou bloqueie o acesso a todas as posições que possam ser usadas para atingir a autoridade sobre a sua proteção. Há normalmente um perímetro de segurança bem maior do que os 120 metros no qual o atirador estava. Um telhado com vista direta para Trump, sem obstáculos, a uma pequena distância, como 120 metros, que para um atirador médio já é confortável, ainda mais para um profissional. Então, voltando, um telhado, uma posição privilegiada, com linha reta para Trump, sem obstáculos, a uma distância pequena de 120 metros, com uma visada facilitada, seria, com certeza, um local desta natureza, de uma natureza que deveria ter sido ocupada pelo serviço secreto ou bloqueado o acesso. Jamais, numa situação normal, um serviço secreto de proteção permitiria um telhado desocupado em posição tão privilegiada. E aí pergunta-se por que ele, o serviço secreto, deixou esse telhado acessível ao atirador? Segundo aspecto, geralmente os snipers do serviço secreto estão dispostos nos telhados para cobrir várias direções em cada cobertura direcional de, no mínimo, um sniper. Então, eles estão olhando o perímetro inteiro em todas as direções para possíveis ameaças. Nesse caso, havia 2 snipers voltados para a mesma direção, exatamente para aquele telhado onde estava o atirador. Pergunta-se por quê? Terceiro aspecto, estando os 2 snipers do serviço secreto voltados para lá, para aquele telhado onde estava o atirador, e usando eles seus instrumentos de observação sofisticados e altamente treinados, como eles não viram o atirador subir e se posicionar? Há um vídeo onde um rapaz diz que eles viram o atirador rastejar no telhado, eles que diz, o rapaz e seus amigos, perceberam o atirador rastejar no telhado, eles avisaram os policiais que nada fizeram. Ele alega no vídeo, inclusive, que o serviço secreto via de onde estava os avisos deles e também nada fez. Ninguém sobe um telhado, rasteja e se posiciona para um tiro à distância em milésimos de segundos. 2 snipers olhando na mesma direção, de frente, 2 snipers treinados, usando equipamentos sofisticados e olhando de frente, não viram? Bem, assim como aconteceu no 7 de outubro, essas respostas em algum momento virão. Foi uma grande surpresa para Trump. Os elementos não corroboram a versão defendida por alguns de que foi uma farsa. Certamente não o foi. A probabilidade seria mínima, praticamente irrelevante, pois seria impossível calcular todos os lances e provocar um ferimento em Trump dessa natureza. Se a bala que atingiu sua orelha tivesse passado alguns centímetros para o lado, em direção à cabeça, o resultado seria outro. Poderia ter sido uma tragédia. Todavia, o serviço secreto deve explicar as suas falhas. Trump está bem e pronto para seguir na campanha. E agora, ainda mais forte. Será ainda mais difícil para os democratas vencê-lo na eleição. Daqui até novembro, ainda há muita água para passar embaixo dessa ponte. Nada está definitivamente resolvido. Tudo pode mudar em segundos, como vocês viram. É essencial que Trump tenha pessoas capazes de cuidar
da sua segurança ao seu lado. A corrida pela cadeira na Casa Branca ainda tem muitos lances pela frente e o resultado não é tão claro como pode parecer. Vamos agora, então, ao movimento da peça Cavalo, onde vocês verão claramente os preparativos para a guerra e poderão entender melhor como o clímax dessa disputa está chegando muito rapidamente. E daí também como esse atentado a Trump se insere nesse contexto maior. Ao que tudo indica, todos estão se preparando intensamente para um conflito maior que consideram ser praticamente inevitável. A Rússia está procurando diversificar as suas parcerias para não criar uma dependência extrema da China. Como exemplo, temos a aproximação da Rússia com a Coreia do Norte. Os líderes dos dois países assinaram um tratado abrangente de parceria estratégica no dia 19 de junho, durante uma reunião bilateral realizada na Coreia do Norte. Após uma cerimônia com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, o presidente Putin disse o seguinte, abre aspas, o acordo de parceria abrangente assinado hoje prevê assistência mútua em caso de agressão contra uma das partes. Fecha aspas. Vejam, vou repetir. O acordo prevê assistência mútua entre a Coreia do Norte e a Rússia em caso de agressão contra uma das partes. Kim Jong-un, da Coreia do Norte, enfatizou a natureza pacífica e defensiva do tratado, que, segundo ele, eleva as relações bilaterais ao nível de uma aliança. Veja, já há uma aliança estratégica sem limites com a China. Agora, praticamente, dá a entender que a Rússia fez algo semelhante com a Coreia do Norte. Ele, Kim Jong-un, descreveu o acordo como um tratado mais forte de todos os tempos, acrescentando que ele, Kim Jong-un, a Coreia do Norte, apoia totalmente a guerra da Rússia com a Ucrânia. Com esse acordo, a Rússia atinge dois objetivos: avançar no espaço que antes era dominado pela China, como principal aliado da Coreia do Norte, e garantir suprimento de munições, o que a Coreia tem em grande quantidade. Este nível de aliança, com obrigação de assistência mútua em caso de agressão externa, levou a situação para um outro patamar. Por outro lado, essa aproximação com a Coreia do Norte também é uma resposta da Rússia à iniciativa da OTAN de dar armas de longo alcance à Ucrânia. Na visita à Coreia do Norte, Putin sugeriu que o fornecimento de armas à Coreia do Norte seria uma resposta, na mesma medida, ao fato do Ocidente estar armando a Ucrânia. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, comentou o seguinte a esse respeito, abre aspas, é incrivelmente preocupante, fecha aspas. O líder russo também alertou a Coreia do Sul contra o fornecimento de armas à Ucrânia. Muitos acreditam que a resposta russa possa ir além, fornecendo também armas sofisticadas de longo alcance a outros países que são hostis aos Estados Unidos e ao Ocidente, tais como a Sérvia, Irã, Síria, Iêmen, Venezuela, Cuba e alguns países africanos. A situação vai se tornando explosiva, pois será difícil controlar tantos países armados com artefatos altamente destrutivos. Depois de visitar a Coreia do Norte, Putin ainda viajou para Hanoi, capital do Vietnã, para se reunir com a liderança daquele país. Putin disse que o fortalecimento de uma parceria estratégica com o Vietnã
é uma das prioridades da Rússia. Então, ele está atrás de mais uma parceria estratégica na Ásia. Lá, no Vietnã, ele afirmou que a OTAN está se movendo para a Ásia, acrescentando que um sistema de bloco está sendo montado e que, abre aspas, somos obrigados a responder a isso e o faremos, fecha aspas. Assim, Putin vem jogando estrategicamente para unir a Ásia e o Oriente Médio contra o Ocidente, mostrando que a tentativa de isolar a Rússia não está funcionando e pode mesmo estar tendo um efeito contrário. Ian Storey, analista com base em Singapura, observou que o presidente dos Estados Unidos, Biden, visitou o Vietnã. Depois ele foi seguido pelo presidente chinês Xi Jinping. E alguns meses depois, agora, o próprio Putin. E ele concluiu, abre aspas, a visita de Putin completará as visitas de liderança dos três grandes, fecha aspas. Ou seja, o eixo formado por Rússia, China, Irã e Coreia do Norte parece estar ficando mais sólido e se expandindo a cada dia, tendo seus tentáculos na América, na Venezuela e Cuba. Essa expansão, que já inclui Ásia, Oriente Médio e América, tornou-se muito preocupante, notadamente se continuar a atrair outros países como os árabes. A Índia, por sua vez, mostra realmente ser mestre em pragmatismo, mestre em busca de resultados. Não é à toa que, em seus poucos anos de independência, ela se transformou numa potência econômica e militar respeitada. Seu primeiro-ministro, Modi, acaba de sair de uma reunião do G7 no Ocidente e foi logo depois, no dia 8 deste mês, fazer uma visita de 2 dias a Putin em Moscou. Negocia com os dois lados e busca resultados para o seu país. O líder da Índia disse o seguinte, abre aspas, estou ansioso para revisar todos os aspectos da cooperação bilateral com meu amigo presidente Vladimir Putin e compartilhar perspectivas sobre várias questões regionais e globais. Fecha aspas. Então ele disse que estava ansioso para falar com seu amigo Vladimir Putin. A Índia. Sendo a Índia, então, a maior democracia do mundo, essa visita quebrou mais uma vez a estratégia ocidental de tentar isolar o líder russo. A Índia compra bastante material militar e petróleo da Rússia e ela simplesmente ignorou as sanções do Ocidente, assim como a China e vários outros países, e continua a Índia a comprar e vender para a Rússia. Na verdade, nem sequer continua. Aumentou seu intercâmbio comercial com a Rússia. Na sessão anual da Organização de Cooperação de Xangai, que é uma organização que reúne a Rússia, a China, a própria Índia, o Irã, o Paquistão e alguns outros países asiáticos, o presidente russo Vladimir Putin disse a Xi Jinping que as relações russo-chinesas de parceria abrangente e cooperação estratégica estão no melhor período da sua história. Essa declaração parece indicar que, apesar da aproximação da Rússia com a Coreia do Norte e com o Vietnã, e também com a Índia, as relações de interesse mútuo da China e Rússia não foram afetadas. De fato, essa chamada parceria estratégica sem limites entre a China e a Rússia parece estar preocupando e muito o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Ele disse no think tank Wilson Center, em 17 de junho, ele disse o seguinte, abre aspas, a China
é o principal apoiante do esforço de guerra da Rússia na Ucrânia. Fecha aspas. Diante desse novo foco de preocupação, é compreensível que na reunião da OTAN em Washington, recentemente, a atenção tenha toda se voltado para a China. Em sua declaração final, assinado pelos 32 países membros da OTAN, pode-se ler o seguinte, abre aspas, a República Popular da China se tornou um facilitador decisivo da guerra da Rússia contra a Ucrânia, por meio da sua chamada parceria sem limites e seu apoio em larga escala à base industrial de defesa da Rússia. Isso aumenta a ameaça que a Rússia representa para os seus vizinhos e para a segurança euro-atlântica. Fecha aspas. Isso é o que está na declaração final da OTAN após suas reuniões. Por outro lado, os vizinhos asiáticos não parecem estar preocupados com a Rússia, fazendo com ela acordos estratégicos. A OTAN está concentrando suas críticas na China porque ela vem ignorando as diversas ameaças do Ocidente no que tange ao apoio à Rússia, como eu já comentei aqui em vídeos anteriores, e também centra as suas críticas na China para não ter de condenar também alguns países mais próximos, como a Índia, o Vietnã e outros, que também continuam a manter relações intensas com a Rússia. O fato é que a maior parte do mundo ignorou as ameaças do Ocidente e manteve relações com a Rússia, e alguns países até incrementaram essa relação. Ásia, Oriente Médio, África e América do Sul, em grande parte, mantiveram suas relações normais com a Rússia e, pelo contrário, como eu disse, alguns países intensificaram esta relação. Assim, a OTAN, para achar os culpados, teria de ampliar essa lista, onde hoje só coloca a China. Apesar da reunião da OTAN ter tido esse tom belicoso, o presidente do segundo maior exército da OTAN, que é o Erdogan da Turquia, a Turquia é o segundo maior exército da OTAN, Erdogan, fez declarações em outra direção, mostrando que o bloco da OTAN não está unido. Falando a repórteres, a bordo do jato presidencial, ao retornar de uma cúpula da Organização da Cooperação de Xangai, em Astana, no Cazaquistão, o Erdogan esteve lá, nessa mesma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, onde Putin estava. Então, voltando de lá no avião presidencial, Erdogan lamentou que, abre aspas, infelizmente, há países e elementos no Ocidente que defendem uma abordagem que abre caminho para a Terceira Guerra Mundial. Fecha aspas. O líder da Turquia culpou os fabricantes de armas por promoverem suas próprias agendas, enquanto as potências ocidentais continuam a canalizar ajuda militar para a Ucrânia. E Erdogan, presidente da Turquia, concluiu, abre aspas, é óbvio que os traficantes de armas precisam de dinheiro, e o mercado para traficantes de armas é o Ocidente. Fecha aspas. A Turquia é membro da OTAN e critica frequentemente Israel, tendo se colocado frontalmente contra algumas proposições do Ocidente, inclusive a adesão da Ucrânia à OTAN. É uma nação militarmente muito forte que, paulatinamente, está se inclinando para a Ásia. Tudo leva a crer que os DGs vão escalar mesmo essa guerra usando a OTAN com este objetivo. O secretário de imprensa do Pentágono e major-general da Força Aérea dos Estados Unidos, Pat Ryder, confirmou em uma coletiva de imprensa em 20 de junho que a política que permite ataques ucranianos dentro da Rússia, com armas doadas pelos Estados Unidos, não se limita apenas à área de Kharkiv,
mas em vez disso abrange um contra-ataque geral com permissão de fogo. Eu já expliquei aqui, notadamente e especialmente no vídeo 132, as prováveis consequências deste tipo de atitude em que se libera o ataque dentro e nas profundezas do território russo. Há países dentro da OTAN bastante incomodados com essa postura, dentre os quais Hungria, Turquia e Eslováquia. Esses 3 países já avisaram que vão barrar a adesão da Ucrânia à OTAN. Então, quando você ouvir falar que a Ucrânia não está aderindo à OTAN agora por esse ou aquele motivo, saiba que o maior motivo é que esses 3 países que têm poder de veto já avisaram que não aceitam a Ucrânia na OTAN. Não é de hoje que surgem informações sobre os métodos violentos de recrutamento militar da Ucrânia, que fizeram milhões de jovens e adultos fugirem do país. O The Washington Post destacou que a Ucrânia recorreu à libertação de quase 3.000 criminosos condenados das suas prisões para servirem nas Forças Armadas. Um oficial militar ucraniano envolvido nessa política disse ao Washington Post, abre aspas, ninguém confia nisso, mas precisamos disso. Todos vão fugir, como Forrest Gump. Fecha aspas. A BBC também divulgou algumas imagens, a exemplo da CNN, que fez isso antes, que mostram as táticas, por vezes violentas e intimidatórias, da abordagem nas ruas feitas por oficiais militares de recrutamento. A falta de soldados para lutar tem dificultado muito as coisas para a Ucrânia, como eu já mostrei. Sem soldados, é difícil imaginar por quanto tempo a Ucrânia conseguirá suportar. Uma notícia, no mínimo curiosa, diferente, surgiu recentemente. Olena Zelenska, esposa do presidente da Ucrânia, Zelensky, tornou-se a primeira proprietária do novo Bugatti Tourbillon, um supercarro que custa nada mais, nada menos do que 4,5 milhões de euros, algo próximo a 26 milhões de reais. A esposa de Zelensky tornou-se a primeira proprietária desse carro super sofisticado e que ainda sequer foi produzido, da Bugatti. O modelo chama-se Bugatti Tourbillon. Ela comprou o carro enquanto o casal presidencial da Ucrânia estava em Paris para a comemoração do desembarque na Normandia. Segundo Jacques Bertin, funcionário da concessionária Bugatti em Paris, a empresa, que é dessa marca famosa e exclusiva, a empresa organizou para o casal Zelensky uma apresentação privada do novo carro 2 semanas antes do anúncio oficial de lançamento. Olena Zelensky ficou impressionada com o novo carro e fez o pedido, tornando-se dona do primeiro dos 250 carros planejados para a produção. A nova proprietária poderá recebê-lo em 2026. Olena, esposa de Zelensky, é roteirista e se casou com Zelensky em 2003. E não consta em sua biografia que ela venha de uma família milionária da qual tem herdado uma fortuna suficiente para comprar um carro de 4,5 milhões de euros, ou 26 milhões de reais. Aliás, segundo o jornal The Telegraph, na reunião da OTAN, teria sido dito de forma reservada a Zelensky que a Ucrânia precisa resolver seus problemas de corrupção, porque isso impede ela de se juntar à OTAN, o que obviamente representou um golpe para Volodymyr Zelensky. Dessa forma, a ideia de acordos bilaterais de defesa é o caminho até que ela se livre completamente da corrupção.
ou pelo menos traga a corrupção para níveis aceitáveis, como o Ocidente requer. Parece que a mídia ocidental resolveu mostrar certas coisas que antes estavam censuradas, como essa que eu acabei de falar, e outras mais. Infelizmente, numa guerra, atrocidades acontecem, mas a mídia ocidental mostrava sempre as atrocidades, brutalidades perpetradas pelos russos e não mostrava as dos ucranianos e estrangeiros que lutam lá. Depois começou a mostrar também a dos ucranianos e agora está mostrando mesmo a dos voluntários dos Estados Unidos e do Ocidente que estão na Ucrânia, que estão em tese lá e não deveriam estar lá, de acordo com a propaganda oficial. Um correspondente do New York Times, publicou um relatório cujo título pode ser traduzido como, abre aspas, assassinatos de russos que se renderam dividem uma unidade liderada pelos Estados Unidos, fecha aspas. Eu vou repetir para que vocês compreendam bem o título da publicação no New York Times. Vou repetir. Assassinatos de russos que se renderam dividem uma unidade liderada pelos Estados Unidos. Fecha aspas. Bem, inicialmente é interessante perceber que um jornal como o New York Times admita no título da matéria que existem unidades militares na Ucrânia lideradas pelos Estados Unidos. E a matéria mostra como as tropas dos Estados Unidos estão participando de unidades que conduzem assassinatos extrajudiciais de russos que se renderam. A unidade em questão é conhecida como Choisin Company, amplamente considerada o mais respeitável e conhecido grupo voluntário, entre aspas, de tropas internacionais. Muitos dos relatos vêm de um voluntário alemão, voluntário que reportou ao New York Times a sua experiência, é um voluntário alemão identificado como Kasper Gross, um médico de uma unidade exclusivamente estrangeira liderada por um americano. E ele diz ter testemunhado crimes de guerra claros. Este alemão entregou, inclusive, o seu diário ao New York Times. O jornal revisou ainda vídeos e comunicações de outras fontes. E há vários relatos. Para citar um exemplo, quando um soldado grego de codinome Zeus é descrito ao executar um prisioneiro russo. E a descrição é da seguinte maneira, abre aspas, enquanto o prisioneiro estava sentado em uma trincheira, com sua jaqueta pendurada sobre os ombros, Zeus veio por trás dele e atirou em sua nuca várias vezes, indo depois para a cama, fecha aspas. Vocês poderão ver no New York Times diversos relatos. A guerra sempre foi um campo fértil para psicopatas dos dois lados. Tudo isso não é inesperado para quem já estudou guerras. O que surpreende agora foi a mudança de posição da mídia ocidental. Ataques da Ucrânia que matam civis russos e ataques da Rússia que matam civis ucranianos estão se intensificando. Os efeitos colaterais e escalonamento deste conflito já estão ficando fora de controle. No caso das mortes de civis russos numa praia em Sebastopol, a Rússia acusou os Estados Unidos, afirmando que foram feitos com mísseis táticos fornecidos pelos Estados Unidos e carregados com ogivas cluster. O Ministério da Defesa russo disse o seguinte, abre aspas, as missões de voo dos mísseis são programadas por especialistas americanos com base no reconhecimento de satélites dos Estados Unidos, tornando Washington o principal responsável pelo ataque deliberado com mísseis contra os civis de Sebastopol. Fecha aspas.
esse escalonamento com acusações diretas, sem nomear agora os proxies, eles se acusando diretamente Rússia e Estados Unidos, pode levar o enfrentamento para um outro nível. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou no dia 14 de junho um projeto de lei anual de política de defesa para 2025, destinando para a defesa cerca de 884 bilhões de dólares, orçamento de defesa para 2025. Entretanto, foram incluídos dispositivos nesse projeto que prometem criar um atrito com o Senado de maioria democrata. Por exemplo, nesse dispositivo foi incluído a eliminação de cargos de diversidade, equidade e inclusão, o famoso DEI, dentro do Departamento de Defesa, e a imposição de um congelamento de contratações para cargos DEI no Departamento de Defesa. Tradicionalmente, é criada uma proposta bipartidária com a aprovação das duas casas legislativas, tanto a Câmara quanto o Senado. Todavia, a versão do Senado para esse mesmo orçamento de defesa foi de 912 bilhões e não inclui as alterações em relação à política DEI. Agora, é esperar para ver como as duas casas legislativas chegarão a um acordo. Alguém vai ter de ceder, e será muito. Um aspecto intrigante desse projeto de lei aprovado pela Câmara dos Estados Unidos é que ele prevê uma alteração na regra atual para registrar automaticamente todos os residentes dos Estados Unidos de sexo masculino, não sei por que só masculino, em idade militar no sistema de serviço seletivo. Ou seja, ele muda o parâmetro. Isso significa que todos os homens saudáveis do país, com idades compreendidas entre 18 e 26 anos, poderão potencialmente ser convocados no cenário de uma futura declaração de guerra pelo Congresso. Antes, tudo era voluntário, inclusive a busca pelo serviço militar. Essa nova regra, que cadastra automaticamente, se aprovada pelo Senado, inverte essa ordem. Em um ensaio publicado no jornal acadêmico do Colégio de Guerra do Exército dos Estados Unidos, pode-se ler a seguinte frase que talvez tenha ajudado nessa decisão. A frase é a seguinte, abre aspas, os requisitos de tropas para operações de combate em larga escala podem muito bem exigir uma reconceitualização da força voluntária das décadas de 70 e 80 e um movimento em direção ao recrutamento parcial. Fecha aspas. Talvez esteja aí a resposta para o fraco desempenho do recrutamento militar nos últimos anos, como eu já mostrei aqui. Nenhuma das três forças, conseguiu alcançar a sua meta de recrutamento militar nos Estados Unidos. Outra maneira para aumentar as fileiras tem sido o afrouxamento das exigências. É o que a Marinha dos Estados Unidos está fazendo. Os marinheiros que falharem em 2 testes de aptidão consecutivos não enfrentarão mais automaticamente o afastamento da Marinha, como acontecia antes. A decisão ficará a cargo do oficial comandante da unidade. Enfim, para recrutar e reter militares de uma nova geração e obedecer aos critérios DEI, diversidade, equidade e inclusão, será necessário muita criatividade. A qualidade e o mérito é outro assunto. Só falta combinar isso com russos, chineses, coreanos, árabes, etc., para que na hora do combate, da guerra lá quente, eles tenham isso em mente e sejam mais calmos em relação aos ocidentais. Algumas semanas atrás, militares de Israel estavam convictos da necessidade de avançar ao sul, em Rafah. O chefe do Comando Sul das Forças Armadas de Israel, Major-General Yaron Filkeman, disse em uma reunião com comandantes em Rafah que eles devem continuar a sua luta. Ocorre que a tensão no norte, na fronteira com o Líbano, cresceu bastante.
Então, ao mesmo tempo que eles têm que cuidar do sul, Rafah, na parte oposta, no norte, na fronteira com o Líbano, a situação se agravou. O nível de conflito com o grupo xiita Hezbollah se intensificou, fazendo com que Israel passasse a considerar uma invasão terrestre do Líbano, o que abriria uma nova frente de combate ao norte. Essa possibilidade do Líbano e o Hezbollah vir a serem atacados por Israel fez com que o líder do grupo paramilitar xiita, Hassan Nasrallah, fizesse a seguinte advertência, abre aspas, o inimigo deve esperar por nós por via aérea, terrestre e marítima. Repetimos, se a guerra for imposta ao Líbano, a resistência lutará sem regras, controles ou limites. Fecha aspas. Essa é a declaração do Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, ainda ameaçando, inclusive, atacar o Chipre e todos aqueles que ajudarem Israel, incluindo alvos no mar Mediterrâneo. Como eu já enfatizei, esse ataque contra o Hezbollah será mais difícil do que foi contra o Hamas, que até agora, inclusive, passados 9 meses, o Hamas ainda não foi vencido. Os Estados Unidos têm buscado um acordo de paz entre Israel e o Hamas, e esta é uma evidência de que uma vitória final não aconteceu, até porque os reféns não foram libertados e não se busca um cessar-fogo se você venceu, porque não há mais fogo num conflito que já acabou. O Hezbollah, entretanto, é muito mais forte que o Hamas. Ademais, o exército de Israel já está cansado depois de 9 meses de luta e ainda há uma falta de munições. E quem está dizendo isso não sou eu, nem analistas do Ocidente. É um jornalista de Israel chamado Alon Ben Davi, que opinou no site Maharif que as perdas sofridas pelo exército em Gaza incapacitaram significativamente a sua capacidade de travar guerras em múltiplas frentes e que as forças, abre aspas, não estão atualmente preparadas para uma ampla campanha no Líbano contra o bem treinado e armado Hezbollah, fecha aspas. São palavras de um jornalista de Israel, Alon Ben Davi. Ele alega que as tropas foram afetadas pela longa campanha em Gaza, uma vez que todos os planos operacionais, a partir do 7 de outubro, previam uma guerra de apenas algumas semanas. E já se passaram 9 meses. Segundo ele, o exército de Israel não foi construído para campanhas longas e, no momento, até munições estão em falta. E ele ainda escreveu, abre aspas, se uma guerra ampla com Hezbollah nos for imposta, o exército israelense lutará com o que tem e prejudicará o inimigo, mas o exército é atualmente incapaz de realizar uma conquista significativa contra o Hezbollah e mudar drasticamente a realidade no norte, fecha aspas. Ele também revelou, nessa mesma declaração, que um alto oficial da Força Aérea de Israel, que conhece os planos de guerra, declarou o seguinte aos seus superiores, abre aspas, iniciar uma campanha no Líbano agora conduzir-nos a um desastre estratégico maior que o 7 de outubro, fecha aspas. Conduzir-nos a um desastre estratégico maior do que 7 de outubro. Shaul Goldstein, chefe da NOGA, operadora de sistema independente de Israel, afirmou num discurso numa conferência organizada pelo Instituto de Estudo de Segurança Nacional na cidade de Sderot, no sul de Israel, ele, Goldstein, disse que a rede elétrica de Israel é vulnerável a um ataque do Hezbollah e que o país pode ficar
inabitável 72 horas mais tarde, segundo informou o jornal Haaretz. Segundo esse jornal, Haaretz, ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, se o Hezbollah decidir paralisar a rede elétrica de Israel, Nasrallah só precisará pegar o telefone e ligar para o chefe da rede elétrica de Beirute, capital do Líbano, que é tecnicamente idêntica à de Israel. Olhando para toda a nossa infraestrutura, as fibras óticas, os portos, e não vou entrar aqui em assuntos delicados, não estamos numa boa situação. Fecha aspas, essa foi a declaração de Shaul Goldstein, chefe da NOGA, operadora de sistema independente de Israel. E depois ele ainda concluiu, abre aspas, não estamos prontos para uma guerra real. Vivemos em um mundo de fantasia, aos meus olhos. Fecha aspas. Olha que importante, uma pessoa que tem uma posição importante em Israel, falando numa reunião de defesa, tá certo? No sul de Israel, na cidade de Sderot, falando ao Instituto de Estudos de Segurança Nacional, declara o seguinte, abre aspas, não estamos prontos para uma guerra real, abre aspas, abre e fecha, guerra real, entre aspas. Não estamos prontos para uma guerra real. Vivemos em um mundo de fantasia, aos meus olhos. Fecha aspas. É o que ele declarou. A Reuters observou que o Hezbollah provavelmente possui mais de 150 mil mísseis, drones e foguetes de vários tipos e alcances. O Hezbollah afirma ter foguetes que podem atingir todas as áreas de Israel, até porque Israel tem um território pequeno, incluindo mísseis de precisão, drones e mísseis antitanque, antiaéreos e antinavio. Talvez por isso Israel está pressionando, segundo o The New York Times, por um cessar-fogo abrangente em Gaza. Segundo os responsáveis que falaram com o New York Times, abre aspas, o exército de Israel tem falta de peças sobressalentes, munições, motivações e até de tropas, fecha aspas, publicado pelo New York Times. Essas pessoas disseram o seguinte, vou repetir, abre aspas, o exército de Israel tem falta de peças sobressalentes e munições, motivação e até de tropas, fecha aspas. Conforme relatado, alguns tanques em Gaza não estão carregados com a capacidade total dos projéteis que normalmente carregam, em uma tentativa de conservar suprimentos de munição. Eyal Ulata, antigo conselheiro de segurança nacional de Israel, disse ao New York Times, abre aspas, os militares apoiam totalmente um acordo de reféns e um cessar-fogo, fecha aspas. Sara Netanyahu, esposa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, acusou os chefes do exército israelense de tentarem realizar um golpe contra o seu marido, informou aquele jornal também, o mesmo, Haaretz, com base em um áudio vazado obtido pelo jornal. Em uma reunião com as famílias de alguns dos prisioneiros mantidos pelo Hamas em Gaza, Sara Netanyahu declarou diversas vezes na fita que não tem confiança nos oficiais superiores do Exército. Ela disse que sua falta de confiança não está no Exército como um todo, mas em seus comandantes sêniores. O Haaretz ainda acrescentou que ela afirmou veementemente que eles estão interessados em realizar um golpe e repetiu a afirmação diversas vezes. Essa reunião ocorreu alguns dias depois que o filho do Benjamin Netanyahu, de nome Yair Netanyahu, também atacou os chefes do exército, acusando-os de traição. As declarações de Sara foram levadas ao conhecimento de oficiais superiores do exército de Israel. Claramente, então, dá para perceber que a coesão dentro dos altos escalões de Israel está se desfazendo à medida que a situação se agrava.
para um país em conflito, cercado por inimigos. Isto não é nada bom. A análise, uma análise conduzida pelo ITIF, Information Technology and Innovation Foundation, uma entidade de pesquisa não partidária localizada em Washington, essa análise aponta que os Estados Unidos pode estar até 15 anos atrás da China no desenvolvimento de tecnologias avançadas de energia nuclear. Esse estudo aponta para a falta de investimentos dos Estados Unidos na área, enquanto o modelo chinês prioriza este investimento. Segundo o relatório, a China tem atualmente 27 reatores nucleares em construção, com um tempo médio de construção de aproximadamente 7 anos, um ritmo consideravelmente mais ágil em comparação com outras nações. Nos Estados Unidos, não há nenhum reator nuclear em construção. Segundo um relatório divulgado pelo Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, um think tank sediado em Washington, é mais viável para o regime chinês colocar Taiwan em uma quarentena em um futuro próximo do que invadir ou bloquear a ilha. Nesse caso, Taiwan corre o risco de ceder parte de sua soberania à China se Pequim decidir infligir graves problemas econômicos a Taiwan por meio de uma quarentena de zona cinzenta, utilizando a sua guarda costeira. Para isso, poderiam ser usados vários motivos e argumentos, desde combate à pirataria, contrabando e até narcotráfico. Ou seja, Pequim poderia dizer que está fazendo uma operação abrangente, uma quarentena, com sua guarda costeira e não com as Forças Armadas, para assediar navios que estão passando ali com o fulcro, o argumento de combate à pirataria, ao contrabando e até mesmo ao narcotráfico. Quarentena, é importante que vocês entendam, é uma operação liderada por órgãos de aplicação da lei para controlar o tráfego marítimo ou aéreo dentro de uma área específica. Assim, em outras palavras, é um assédio ao livre trânsito de embarcações ou aeronaves. Uma quarentena prolongada poderia asfixiar a economia de Taiwan e não poderia ser caracterizada como uma operação militar. É por isso também que esse centro de estudos pede que a guarda costeira da China seja caracterizada, classificada como parte das Forças Armadas da China. Como vocês viram, qualquer possibilidade de paz é um risco existencial para os DGs. Eles precisam e estão buscando a eliminação de seus adversários e a guerra. Não se iludam e nem os subestime. Eles ainda têm algumas cartas na manga para jogar. Todavia, eles não estão neste jogo sozinhos. A resistência está a sabotar seus planos. Como eu já disse, você pode medir o trabalho da resistência por tudo aquilo que os DGs planejaram e não se realizou, por tudo aquilo que os DGs gostariam que tivesse acontecido e não ocorreu. Os DGs têm grande parte da mídia na mão e por isso podem fazer muito barulho. A resistência não tem e por isso você precisa ser perspicaz para visualizar, perceber o seu trabalho. Está muito claro, tudo muito claro, mas para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, para quem quer entender. O tempo urge, por isso a diretiva: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O efeito dominó está em andamento rápido e próximo do fim. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global está em processo de finalização. Um grande abraço.